under blue skies. I need a little sunshine. I fell into your brown eyes. I told you I was your light. No, I don't wanna talk about it. I don't wanna listen all that much. Is it falling apart? I don't wanna talk about it. I just wanna hold your hand. Oh, you know when you're alone, I'm holding on and on and on and on. Oh, you know when you're alone, I'm holding on and on and on and on. It's so shy. You must have been so tired. Eu tava tranquila até antes de ficar em pé e me ver pronta, né? Totalmente pronta. Aí agora deu um pequeno nervosismo. E eu com certeza vou chorar, gente. O noivo eu tenho certeza que vai chorar também, né? Mas eu tenho certeza que eu vou chorar também. Não sei se é desde o início até o final. Mas graças a Deus a maquiagem aqui tá à prova de bala. E é isso. Te vejo no altar. Ou depois desse vídeo eu já te vi, né? Com certeza. Então... é isso, te vejo mais tarde. I'm a good girl and I have a good plan. So Da forma que nós queremos, aquele clima com sol, ameno, mas também com um clima muito agradável para todo mundo. Então, muito obrigada, Jesus, porque esse dia o Senhor preparou para nós. So whatever the reason, I'm barely getting by. I'll trust it's a season knowing that. Casamento não é sentimento, é mais coisa. Eu escolhi desde o primeiro momento estar contigo. Cause I brought it up in a desperate prayer. Lord, why are you keeping me here? Then he said to me, child, I'm Porque a playing. gente quer que casa, mas quando fala em casar, a gente fica assim, parece que a gente vai perder. Na verdade, a gente não perde, né? A gente ganha dois. So trust that I'm holding a watering can, and someday you'll see the flowers grow. Ele? Nara falou aqui que ela. Mas eu acho que o meu pai. Meu pai com certeza vai chorar muito. Mas depois dele vai ser o Giovanni. Depois do Giovanni vai ser eu.
possam construir uma família abençoada. Em nome de Jesus, Pai, construindo nos seus caminhos, Pai. Que o Senhor venha abençoar a vida deles. Derrama a tua graça sobre a vida da Adri. Sabedoria, uma mulher sábia que edifica o seu lar. Em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor venha abençoá-la, Pai. Nós consagramos esse momento, Pai, a Ti. Obrigada, Senhor. Que cerimônia linda. Nós declaramos esse dia. Esse dia é Teu, Senhor. E nós engrandecemos, Pai, por esse dia. Nós engrandecemos o Teu nome por esse dia. E nós queremos a Tua soberania, Pai, na vida da Adri, nessa família poderosa, linda, que o Senhor planejou para esse dia. Obrigada, Senhor. Amém. Amém.
Bom dia a todos. Com essa alegria e com esse entusiasmo, sempre marca, né, um casamento quando a noiva entra primeiro, e a gente lembra exatamente nós como cristãos, como noiva de Cristo, essa alegria, esse regozijo, esse desejo que devemos esperar, a volta do noivo eterno. Antes de orarmos, eu queria só deixar no coração de cada um, pelo fato de ter feito nos fazer lembrar da vinda de Cristo. 1 Tessalonicenses 4,16 diz: pois de dada a ordem, com a voz do arcanjo, e ao ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Pai, obrigado por essa manhã, obrigado por esse dia que o Senhor marcou, para que o sim deles fosse o sim não apenas relacionado à decisão de um homem ou de uma mulher, mas relaciona também ao teu propósito, ao teu reino. Toca, Deus, uma sociedade, porque são jovens, cheios de sonhos e propósitos, e que decidiram obedecer, Pai, cumprir, formar uma família diante de tantas adversidades que nós vemos no mundo, mas ainda tem os 7.000 que não se dobraram, e aqui está, um povo celebrando, grato a Ti, Senhor, porque nessa cerimônia já lembramos a Tua vinda, que extraordinário, Pai. Te faça presente, Senhor, em nosso meio. Toma, o Senhor é o alfa, o Senhor é o ômega, que o Senhor tenha a primazia dessa cerimônia. Em nome de Jesus oramos e Te agradecemos. Amém. E aquilo que é mais importante que vocês estão investindo hoje é a vida. Vocês estão investindo a vida, os sonhos, os projetos. Vocês estão renunciando a uma vida de solteirice, sonhos individuais, projetos individuais, para agora nascer projetos compartilhados. Vocês vão sonhar juntos, vocês vão frutificar juntos. Então a prioridade é amar a Deus sobre todas as coisas, mas a segunda prioridade é amar o próximo como a si mesmo. Então eu quero dizer a vocês que é uma alegria e uma honra celebrar esse casamento. Está aqui, todos nós, eu creio que é uma alegria e uma satisfação aplaudir. Eu sei que nós estamos aqui aplaudindo, mas os céus também estão aplaudindo a decisão de vocês. Eu quero abençoar vocês com toda sorte de bênção, que vocês vivam o propósito do Senhor. Eu abençoo vocês emocionalmente, fisicamente, que vocês tenham saúde para cumprir o propósito de Deus na família de vocês. Que Deus envie recursos de maneira sobrenatural, que cada etapa da vida de vocês seja cuidada, seja direcionada pelo Senhor. Que o teu coração, Giovanni, seja um coração que ouve a Deus, que consulta ao Senhor. Ele vai te dar estratégia, Ele vai te dar direções, mas no final, que o teu coração seja um coração grato, que exalte o nome do Senhor, que a tua família, que a família que nasce hoje, ela seja um exemplo, alguém que toca outras famílias e que façam com que gere no coração qual é o segredo. Gere no coração a curiosidade de perguntar: por que tanta leveza? Por que tanta alegria? E vocês podem responder com toda a força, com todo entendimento, com toda a alegria. A alegria do Senhor é a minha força, é o meu sustento, é o que sustenta o meu casamento, o casamento de vocês. Então eu quero abençoar você. Eu abençoo os futuros filhos de vocês. Eu abençoo a vida financeira de vocês. Eu abençoo todas as áreas da vida de vocês, o ministério de vocês. Que essa família seja uma família sacerdotal, que a partir da união de vocês nasça, gere vidas, vocês possam gerar vidas. Por onde vocês passarem, vocês possam perfumar, vocês possam resplandecer a imagem do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Hoje eu recebo você como minha esposa. Prometo ser seu melhor amigo. Prometo amar você, cuidar de você, ser seu companheiro. Eu serei carne da sua carne. Hoje eu entrego a você o meu coração. Farei o melhor para que possamos sempre nos manter dentro da vontade de Deus. Prometo orar por você, cuidar de você, protegê-la, estar sempre presente em todos os momentos, tanto nos bons quanto nos difíceis. Adria, diante dessa declaração aqui, você recebe o Giovanni
como seu legítimo esposo. Aceito. Era pra eu ter dado suspense, né? Égua. Giovanni, eu recebo você como meu esposo e eu prometo ser a sua companheira, sua melhor amiga. Eu prometo amar você, cuidar de você. Eu serei carne da sua carne. Hoje, entrego a você o meu coração e eu farei o melhor para que possamos sempre nos manter dentro da vontade de Deus. Eu prometo edificar minha casa, estar sempre presente em todos os momentos, tanto nos bons quanto nos difíceis. Giovanni, diante dessa declaração, você recebe a Adria como sua legítima esposa? 1000 vezes sim. O homem mudou até a voz. Bom, nesse momento, depois dessas declarações, eu vou pedir para que entre o sinal, né? É um sinal externo daquilo que aconteceu no coração. As alianças, elas... Uau, que aliança linda. Coisa linda, filha. Esse homem entende sobre ouro. Ele entende sobre preciosidade, né, filho? Escolher-te bem. Mas é tão importante a gente lembrar. Eu sempre dou o meu testemunho e eu digo que eu pedi a Deus uma loura advogada, independente, de opinião, de olhos verdes. E quando eu ouvi a Sandra, 3 meses depois nós estávamos noivos e a gente casou 1 ano depois. Mas esses dias em Belo Horizonte, alguém chegou comigo e perguntou lá na reunião de regionais, eles perguntaram: como foi que você conheceu a Sandra? E quando eu fui falar isso, o Espírito Santo falou no meu coração: nunca foi você. O desejo, o amor, a escolha que você fez, as prioridades que você colocou, foi eu que estabeleci no teu coração. E eu creio que quando você busca agradar o Senhor, relacionamento com o Senhor, Ele não une apenas 2 corações, Ele une propósito. Essa aliança, ela é preciosa, porque o relacionamento de vocês é precioso, o amor de vocês é precioso. Hoje vocês receberão um sinal externo daquilo que aconteceu no coração de vocês. Vou pedir a vocês para liberar a palavra de bênção. Existe uma presença real do Senhor nesse lugar. O Senhor está aqui. Libere palavra de bênção, a poder na palavra. Libere palavra de bênção sobre essa família que está se formando. E eu sei que essa família será muito frutífera. Pai, nós oramos agora, Pai. Nós estamos diante de Ti, Senhor, nesse manhã, nesse dia, testemunhando o sim dessa família, o sim desse casal, esse homem e essa mulher. Disseram sim não apenas um para o outro, mas sim para o Teu propósito. Sim, Senhor Deus, para os Teus planos, que o Senhor edificou, o Senhor que criou, o Senhor que planejou família. E nós estamos aqui como parte do Teu corpo, como parte da Tua igreja, desejando, liberando a palavra de bênção sobre a vida deles, que eles possam prosperar, que eles possam ser abençoados, que a família seja leve, que a família haja perdão, haja alegria, haja cumplicidade, haja prosperidade, haja, Senhor Deus, todas as sortes de bênçãos sobre a vida deles. Senhor, haja saúde.
em todas as áreas da sua vida, que eles possam contemplar o teu favor, Senhor. Os pais aqui, nós como amigos, irmãos, estamos aqui abençoando. Deus, que eles possam frutificar, Senhor. Em nome de Jesus oramos e te agradecemos. Amém e amém. Senhorita Adria, escrevo-te para relatar o começo de tudo. Há muito tempo, ainda quando criança, um sonho surgiu no meu coração. Entretanto, eu não entendia nada, ou quase nada sobre a vida, mas mesmo assim sonhei. Anos se passaram, lágrimas correram, sorrisos surgiram, e a vontade de guardar esse sonho cresceu. Contudo, o desejo de realizá-lo era maior. O menino cresceu, porém muitas vezes se decepcionou, mas o sonho continuou a crescer. Até que, certo dia, em uma visita a um amigo que está por aqui, vi pela primeira vez a mulher da minha vida. Ela estava sentada num cantinho assim. Olhei para os cabelos cacheados e pensei, que morena linda. Uau! Claro que não perdi tempo. Mandei uma mensagem para o meu amigo, Daniel, e perguntei para ele, quem era você? Quem é aquela morena? E ele me falou que era uma moça que estava vindo de Marabá. E eu soltei aquela frase que você já conhece. Que legal, que bênção. Eu estava pedindo, eu estava orando para Deus mandar minha futura esposa. Mas não sabia que ela seria minha vizinha, já que você morava na rua Curuçá. Tempo passou e nós encontrávamos na igreja, conversávamos às vezes, brincávamos. Mas isso não despertava nenhum sentimento a nenhuma das duas partes. Contudo, em 2024, em uma saída pós-culto, uma amiga, que está aqui também, Marília Cesário, olhou para nós e disse uma frase que deu início a tudo. Vocês fazem um belo casal. Não foi apenas uma frase, amor. Foi uma profecia. Foi então que comecei a olhar com os outros olhos, passei a querer te conhecê-la melhor, entender o seu coração, a sua mente. Comecei a te convidar para sair, treinar e comer. Jantar, tentar ficar mais perto. E foi assim, pouco a pouco, eu comecei a me apaixonar. Me apaixonar pelo seu canto, pelo seu coração, pelo seu jeito, enfim, por você. Pode ser teimosa às vezes, mas é amável, sorridente, alegre, cheirosa, inteligente. Não parece, mas às vezes é carinhosa. Saiba, senhorita, que diante de Deus e diante dos homens, que eu te amo. E assim como Cristo amou sua igreja, irei te amar, te honrar, te respeitar. Não serei o esposo perfeito, mas procurarei ser o esposo ideal para você em todos os dias. Eu te amo não pelo que você faz, mas pelo que você é. Que a nossa paciência, um para com o outro, seja do tamanho da sua fome. Que se for assim, iremos longe demais. Te amo. Mesmo quando você tentou fugir de mim 3 vezes. 3. Eu não sabia. Eu sabia que não era a fim da história. Porque quando Deus escreve, ninguém apaga. Então fiz o que qualquer homem inteligente faria. Fui falar com quem? Com seu pai, porque você não se manda, quem manda é ele. E olha a resposta, estamos aqui. Hoje eu realizo o sonho daquele menino. Não de ser famoso,
ou de ter tudo, ou de ser um jogador de futebol com muito sonho, mas de alguém para te chamar de esposa e alguém para chamar família. E esse alguém é você. Hoje eu posso dizer com toda certeza do meu coração: eu te amo, minha esposa. Adria, te entrego este anel como símbolo da minha promessa e do meu amor. Eu dou-te tudo o que eu tenho, tudo o que sou. Prometo amar-te, honrar-te, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pesou agora. Qual era a tua promessa? Que eu ia namorar com você, noivar com você, casar com você. Então, se alguém tivesse me dito que eu estaria aqui hoje, prestes a casar, eu provavelmente duvidaria. Mas se alguém me dissesse, quando eu era criança, que eu casaria aos 30, eu ia perguntar, ué, por que demorou tanto? Porque, né, o plano era casar nos 20 e pouco e tal. Mas não foi aos 20, chegou nos 30, o que é quase a mesma coisa, né? Vamos ficar assim. Só que com mais maturidade e um pouquinho mais de dor nas costas, né, Giovanni? Quando eu te conheci, na casa do nosso amigo Daniel, eu simplesmente não estava nem aí pra você, mas você já estava lá, prestando atenção em mim, só observando os detalhes, principalmente o cabelo cacheado. Depois de um tempo, fomos para uma hamburgueria com os amigos e uma amiga em comum, Marília. Soltou que a gente formava um belo casal e, pelo visto, ele levou isso muito a sério, né? Olha, coincidentemente, a gente falou sobre a mesma coisa. E não era, eu, no momento, não era bolsa de valores, mas foi ali que começaram os investimentos. E olha, foram investimentos de longo prazo, viu? E foram valiosíssimos. Aí veio o convite para malhar junto, claramente uma tentativa de me impressionar, né? Porque ele colocou o mesmo peso do agachamento que eu. Ele tremia mais que vara verde, eu perguntando se estava tudo bem. Ele, não, eu aguento. Beleza. Tava tremendo mais que vara verde, mas foi corajoso, eu admito. E demonstrou uma força de vontade muito grande. E olha, eu tentei, viu? Tentei te afastar não uma, não duas, mas 3 vezes. Mal sabia eu, enquanto isso, que você já estava orando por mim. Ou seja, já estava garantindo tudo lá em cima, né? O homem de oração mesmo. Eu acredito que se a seleção brasileira tivesse a mesma insistência, a gente ganha um Hexa, tá? Eu lembro exatamente que eu pedi isso a Deus. Um homem que fosse de oração e amasse a obra de Deus, assim como meu pai. E hoje eu posso dizer, eu terei um homem de oração no meu lar, que será o sacerdote. Os meus filhos terão um exemplo de pai, de oração, assim como eu sempre quis ter no meu lar. E hoje, depois de 2 anos de uma oração que fiz a Deus, dizendo que eu estava pronta para um relacionamento, eu tô aqui, escolhendo você 1 ano e 11 meses depois. Escolhendo a sua impaciência, que a gente ainda vai trabalhar, a sua persistência e o seu cuidado. Você transformou o meu jeito de ver o amor. Me mostrou que vale a pena insistir, acreditar e construir algo com alguém que realmente quer ficar. Eu classifico o nosso amor como leve. Eu sei que vamos precisar nos ajustar, crescer, ceder, mas eu tenho certeza de que a gente vai dar conta do nosso jeito. Eu prometo caminhar ao seu lado nos dias leves e nos difíceis e prometo oficialmente tentar ser menos bagunceira. Não prometo milagres, mas esforço vai ter. Prometo continuar rindo com você, aprendendo com você e escolhendo você todos os dias. Eu orei por você. Eu me guardei para você. Obrigada por não ter desistido de mim,
Porque hoje eu sei, foi a melhor insistência da minha vida. E agora não tem mais volta, é para sempre. Foi igual Pedro, né? Negou Jesus 3 vezes, mas depois que pegou, meu irmão. E agora eu vou cantar uma música autoral. Essa música eu fiz quando eu era adolescente. E aí no momento que eu fiz a música, eu falei, eu vou cantar ela no meu casamento. E aí a gente vai cantar agora. Procurei uma canção pra cantar pra você, mas não encontrei, por isso eu fiz essa composição. Nem tanto se eu errar, não leve em consideração. Eu só queria que soubesse o quanto és especial. Faz parte do acorde mais bonito da minha melodia. Por isso não vá deixar de notar se de repente as lágrimas rolarem do meu olhar. É o meu jeito simples de dizer que deixei toda a timidez pra hoje te dizer que eu amo amar, gostar de você. Você nem imagina como é difícil segurar neste momento a emoção. Pois olhando agora nos teus olhos, tenho a certeza que é teu meu coração. E diante desse altar, e diante de Deus, vamos firmar a nossa aliança de amor. Pois sei que pra sempre vou te cuidar. Por isso não vá deixar de notar se de repente as lágrimas rolarem do meu olhar. É o meu jeito simples de dizer que deixei toda a timidez unicamente pra hoje te dizer. Por isso não vá deixar de notar se de repente as lágrimas rolarem do meu olhar. É o meu jeito simples de dizer que deixei toda a timidez unicamente pra hoje te dizer que eu amo amar, gostar de você. Giovanni, eu te entrego este anel como símbolo da minha promessa e do meu amor. Dou-te tudo que eu tenho e tudo que sou. Prometo amar-te, honrar-te, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Júnior está aqui. Ele aqui foi um jovem. A primeira vez que eu vi ele, já gostei dele. Eu não vou gostar como genro, não. Eu vou gostar como filho, né? E está aqui a minha filha, a única, né? Que ela fez o tudo para que a gente não sofresse muito, né? Porque ela saiu de casa, ela passava tempo fazendo propaganda e foi indo aqui, foi se afastando, veio para cá. E aí aquilo ali a gente não sente tanta emoção como tirar de casa, né? Fica mais pesado, mas mesmo assim, a ligação faz com que a gente chore, né? Então, graças a Deus, pastor, eu quero agradecer o pastor aí, que foi o pastor dela, fez uma coisa muito importante aqui que eu vou lhe falar. Se Jesus estivesse aqui, com certeza o Senhor está aqui. Essa alegria que nós estamos sentindo são aquele vinho que Jesus transformou. É aquela água que Jesus transformou em vinho. Essa alegria que nós estamos sentindo, né? É a aprovação que nós estamos sentindo nessa manhã desse casal que já se uniu, né? Então, graças a Deus por isso. Então, ficou para mim abençoar, eu vou orar agora. Vamos orar. Estende a mão para cá, vocês são abençoados também? Vamos orar em nome de Jesus. Querido papai, nesse momento, Senhor, eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito. Senhor, o pastor tem realizado, Espírito Santo, o pastor tem realizado esse matrimônio muito importante. Papai, obrigado, Senhor, continua abençoando o teu filho. E agora, Senhor, abençoa esse casal. Senhor, que se reforma agora. Pai, toma nas tuas mãos de poder. Senhor, tanto ela, Senhor, com muita prudência. Senhor, como ele, abençoando. Senhor, para a glória e a honra do teu santo nome. Pai bendito, neste momento, Pai, eu o abençoo em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Amém. Uma salva de palmas. keep.
poderia ser diferente se eu não falasse do amor dele aqui nesse casamento. Esse casamento não é a união entre duas pessoas, é a união entre 3 laços. Hoje eu dei de presente para a Adria esse colar, onde tem 3 corações. E eu falei para ela que eu ia explicar o porquê desses 3 corações. Esses 3 corações simbolizam o meu, o seu e no centro o coração de Deus. Enquanto estivermos voltados para o reino, o nosso coração para o reino, não importa as tempestades, não importa a dificuldade, no final do dia iremos agradecer. Porque Deus, Ele vai estar conosco. Assim como Ele estava nas tempestades com os discípulos ali no barco, Ele vai estar conosco. E Ele está com cada um de nós. Ele está com cada um de vocês. Ele ama cada um de vocês. Se talvez vocês saiu da sua casa achando que fosse só mais um casamento, fosse mais um evento, fosse só mais uma data especial, mas eu quero dizer para vocês que essa data especial talvez seja Deus mostrando para vocês ou para alguém aqui o quanto Ele ama, o quanto Ele é belo e o quanto Ele pode fazer a diferença na sua vida. Só basta você crer, ter paciência, ter fé. Só. Deus, Ele está sempre nos esperando de braços abertos. Eu costumo dizer que não é Deus que se afasta de nós. Não é Deus que não deixa a gente conquistar as coisas. Somos nós que escolhemos, nós que caminhamos para longe dele. Porque Ele nos deu o livre-arbítrio. E hoje, talvez, eu tenho certeza que esse casamento é para falar do amor dele. É para falar que Ele ama cada um que está aqui. E que Ele quer ter um relacionamento. Assim como estamos construindo uma família, Deus, Ele quer construir uma história com você. E diante disso, eu quero também agradecer a Deus pelos meus pais, que fizeram de tudo por mim, pela minha irmã, pelo meu irmão. Eu lembro das histórias que minha mãe contava com meu pai. Que ele saía 3 horas da manhã, 2 horas da manhã da fazenda para levar a minha irmã estudar. Da fazenda para a cidade era quase 8 horas de viagem. E ele às vezes ia de bicicleta, às vezes ia montado em um cavalo. E eu ficava ouvindo essas histórias. E eu ficava agradecendo a Deus pela família que Ele me deu. Porque eu sei que se eu precisar de qualquer coisa, eu posso não contar com ninguém fora de casa. Mas eu sei que com a minha mãe e com meu pai eu posso contar. E hoje, pai e mãe, agradeço por cada conselho, agradeço por cada palavra, agradeço por tudo que fizeram por mim, pelo meu irmão, pela minha irmã, eu agradeço. Vocês foram, muitas pessoas olham assim, esse daqui é meu ídolo, um jogador, um famoso, algo do tipo. Mas eu sempre olhei para o meu pai como referência de homem. Alguém que cuida, alguém que zela, alguém que protege. Alguém que tira o pouco que tem e dá para os filhos. Lembro-me uma vez, essa memória ficou marcada na minha mente, que eu nunca fui de pedir nada para meus pais, mas uma vez eu pedi um bombons. Eu tinha por volta de 7, 8 anos. E o meu pai olhou para mim, filha, eu não estou sem dinheiro. Aquilo ficou no meu coração. Eu disse, Senhor, Deus,
ajude meu pai. E me ajude a ser um homem como ele, porque eu quero dar o dobro do que eles fizeram por mim. Pelos meus filhos. Então, pai e mãe, muito obrigado. Queria honrar vocês diante de todos e diante de Deus. Muito obrigado. Vou falar rapidinho. Em primeiro lugar, nós queremos agradecer a Deus. Em segundo lugar, agradecer a cada um de vocês. Ter esse momento para olhar para cada rostinho e ver assim, nossa, tipo assim, essa pessoa fiz questão. A gente quis mesmo que estivesse aqui. E saber que vocês honraram com esse convite, que os padrinhos honraram com esse convite de nos apadrinhar nesse momento, é muito bom. Não é um casamento grande, né, para 200, 300 pessoas. A gente fez um casamento um pouquinho menor. E saber que as pessoas que a gente convidou puderam honrar esse convite. Eu tenho amigas aqui de infância, a Taislane e a Taislene, que moram em outro estado agora, né? E vieram de tão distante para me prestigiar. Tenho a minha amiga Nayara, que veio de Marabá, meus familiares também. Meus familiares também, que vieram de Marabá, vieram de Tucuruí, né? Então, saber que vocês fizeram esse esforço para estar aqui, né, é muito gratificante. Agradeço também aos meus pais. Vocês são um exemplo de casal para mim. E com certeza, como eu falei ali nos votos, a gente vai construir a nossa família com base em oração, porque eu cresci tendo esse exemplo em casa. E também agradecer a minha nova família, né, que agora ganhei uma irmã também, uma irmã top. Ganhei uma família enorme, muito zoeira, né? Muito top, assim, então deu certinho, graças a Deus. Então é um prazer ter vocês, meus convidados, meus amigos, meus familiares e os meus irmãos da igreja. Que Deus abençoe cada um de vocês, tá? Foquem no esposo da noiva.